Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Um ambiente já de adoração, um ambiente cheio de louvor, de hinos, e um ambiente muito propício para a ministração da palavra essa manhã. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Diz assim a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Vamos orar? Deus, esta é a tua palavra, Senhor, que ela possa ser semeada no nosso coração, ó Deus, e que ela possa ser regada pelo teu Espírito Santo e frutificar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta. Existem alguns tipos de pregação, né? Existe aquela pregação mais evangelística, do domingo à noite, a pregação em que muitas vezes eu nem uso algum esboço do lado, cito menos versículos, é uma pregação onde geralmente a gente mergulha junto em alguma história, geralmente ela é mais curta. Existem aquelas pregações que são estudo bíblico, algumas pregações que eu trago aqui um slide, e nós vamos passando slide por slide, trazendo algo mais histórico, mais cultural, né, mais informação, mais conhecimento. E existem também aquelas pregações onde a gente cita alguns versículos, né, vários versículos, que são as pregações em tópicos, digamos assim. Essa manhã eu quero usar essa pregação. Por isso, não feche a sua Bíblia. Deixe a sua Bíblia aberta. Eu vou citando alguns versículos durante a nossa pregação aqui. Nós estamos na EBD, uma escola bíblica dominical. Então pegue a sua caneta. Se você não tem caneta, pergunta ao irmão do lado se ele tem uma caneta. O seu Daltro, eu sei que ele sempre tem uma canetinha no bolso aí. Então veja quem tem uma caneta do lado para você grifar os versículos ou para você também anotar os versículos. Amém? Eu quero ler novamente o último versículo que nós lemos, o versículo 48 de Mateus capítulo 5. E nós vamos ler juntos, olhando aqui para a tela. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Agora vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Portanto... Amém, amém. Por mais que a versão que eu esteja utilizando aqui seja diferente da sua versão, mantenha a Bíblia aberta, porque eu tenho certeza que isso vai trazer outros insights, vai trazer uma outra percepção do texto bíblico que vai ser apresentado. Essa manhã eu quero falar sobre o homem perfeito. Perfeito. Eu tenho percebido que muitas pessoas, elas não se aproximam de Deus,
não procuram viver em igreja, não procuram viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida de oração, porque sabe que quanto mais próximo de Deus, quanto mais intimidade tiver com Deus, mais coisas terá que tirar da sua vida, mais coisas precisará deixar para trás. Coisas que gosta de fazer, mas que são erradas, terão que ficar para trás. A intimidade com Deus vai promovendo uma limpeza na nossa vida, vai promovendo uma melhora na nossa vida. Velhas práticas precisam ficar para trás. Talvez você já ouviu alguma pessoa dizer: não, eu ainda não estou pronto para batizar, eu ainda não estou pronto para ir para a igreja, eu ainda não estou pronto para me entregar completamente. Por quê? Porque essa pessoa sabe, e todos nós sabemos, que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele tira coisas que não importam da nossa vida. Amém? Não é verdade isso? Deus, Ele vai tirando. Lembra daquele jovem rico? Ele chegou perto de Cristo dizendo: eu já tenho tudo. Eu estou cumprindo todas as leis. E aí Jesus vira para ele e fala assim: falta uma coisa. Dê tudo que você tem aos pobres. E aí o que acontece com aquele jovem rico? Ele desiste da intimidade. Ele desiste da intimidade. E o versículo que nós lemos é um versículo muito forte. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Quanto mais nos aproximamos de Jesus na intimidade, quanto mais oramos, quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais adoramos, percebemos as nossas imperfeições, não é verdade? Quando você está lendo a Bíblia e você vê, olha, é pecado mentir, é pecado falar mal do irmão, é pecado isso, e você vai vendo que a sua vida, ela precisa ser constantemente limpa. E isso é feito pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que nos limpa. Então, quanto mais próximos de Deus, mais das nossas imperfeições são reveladas. E existe aqui algum homem ou mulher que tenha coragem de dizer: eu sou perfeito? Existe? Não. Mas se não tem ninguém perfeito, por que Deus, por que Jesus? Nós não estamos lendo um versículo de um apóstolo, nós não estamos lendo um versículo de alguém que escreveu uma carta, não, nós estamos aqui vendo as palavras de Jesus dizendo: sejam perfeitos. E eu fui no original aqui em grego para talvez, quem sabe, Jefferson, pegar uma palavra que talvez não queira dizer perfeito, mas queira dizer algo próximo, para talvez melhorar o contexto dessa frase. Mas não, a palavra no grego aqui para perfeito, ela significa perfeição. Perfeito mesmo. Não tem alternativa. Jesus está dizendo perfeito, Ele quer dizer perfeito. Mas como ser perfeito? Nós tropeçamos, né, igual o Tiago tropeçou esse dia e quebrou o dedo do pé. A gente tropeça. E será que você fala aquele dedinho pequenininho, que eu esqueci o nome agora? Isso. Você tropeça e aí você cai no chão dizendo: glória a Deus, aleluia. Alguém faz isso? Aleluia, Deus seja louvado. Louvai o nome, né? Cai já cantando, né? Não, eu tenho certeza que você fala cebola, martelo. Como ser perfeito se pequenas coisas tiram a nossa perfeição? Como ser perfeito, por exemplo,
Quando o seu time que lidera o campeonato inteiro, nas 2 últimas rodadas, Áureo, te abandona, né? Como ser perfeito quando você perde dinheiro? Quando alguém fala mal de você? Como ser perfeito? Mas Jesus está dizendo, sejam perfeitos. Parece que é uma missão impossível, então, alcançar a perfeição. Mas a verdade é que todos nós desejamos a perfeição. Desejamos a perfeição não só para nós, porque eu tenho certeza que a maioria de nós quer o melhor carro, a melhor casa, quer o melhor corpo. Nós nunca estamos satisfeitos, por exemplo, com o corpo que temos. Sempre tem 2 quilos a perder, algumas gramas, algumas rugas que aparecem. Então está na hora de fazer um botox, está na hora de melhorar o corpo. Sempre queremos mais dinheiro, a minha conta está um pouco vazia, eu preciso ganhar mais. A verdade é que o ser humano, ele sempre deseja a perfeição, e não somente a perfeição para si mesmo. Porque se desejássemos a perfeição apenas para nós, seria menos mal. Mas também desejamos que o outro seja perfeito. Eu quero que a minha esposa seja perfeita, o meu marido perfeito, o amigo perfeito. Eu quero que a igreja seja a igreja perfeita, o meu chefe seja o chefe perfeito. Eu quero que o governo seja o governo perfeito. E eu tenho percebido que a perfeição para o homem é como a luz para os mosquitos. Já viu um mosquito quando vê a luz lá? Ele vai e morre queimado na luz, mas ele é atraído pela luz. Aquele brilho, aquela perfeição atrai o mosquito, mas ele não foi preparado para aquela perfeição. E aí quando ele chega naquela perfeição, o que acontece? Ele morre. Como muitas vezes o mosquito acaba morrendo ao se aproximar, quantos de nós morrem por causa da busca pela perfeição? Esses dias, a namorada de um amigo faleceu, até famosa. Ela faleceu porque foi fazer um procedimento estético. E aqui eu só estou usando como exemplo, não estou criticando, mas usando como exemplo um procedimento de retirada de gordura no joelho. E eu nem sabia que tinha gordura no joelho, nem sabia que era possível isso. Mas por causa da estética, a busca pela perfeição, e ela morreu nessa busca de uma perfeição terrena. Mas Natan, Jesus está dizendo que devemos ser perfeitos. E eu não posso fugir do texto. Como pregador da palavra, como um estudioso da palavra, eu não posso ir contra o que Jesus está dizendo. Sejam perfeitos. Mas como ser perfeito, meus irmãos, se sempre a louça na pia para lavar? Como ser perfeito se há sempre uma poeira dentro de casa para limpar? Se há sempre uma característica daquele velho homem dentro de mim? Como ser perfeito se aquele velho homem, ele não morreu? Muitos pensam que o velho homem, ele morre no batismo. Mas ele morre todos os dias afogados na palavra. No batismo nasce um novo homem, e o velho homem nós matamos todos os dias pela palavra, pela oração, pela busca. Quando a gente fala de perfeição, e eu quero que você tenha na sua mente o mais alto
nível, mais alto padrão de perfeição. Quando nós falamos de perfeição, há algumas pessoas que dizem que o seu maior defeito é ser perfeccionista. Já viu alguém assim? Na entrevista de emprego, qual é o seu defeito? A pessoa fala, eu sou preguiçoso, eu me atraso, eu sou desorganizado. Não, a pessoa diz, o meu maior defeito é, eu sou perfeccionista. A pessoa, ela quer tanto a perfeição, que a perfeição acaba se tornando um defeito. Olha o paradoxo. Mas não tem como fugir dessa palavra. Jesus está dizendo, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. E aí, lendo a Bíblia, eu fui tentar amenizar essa palavra, amenizar esse versículo, porque eu comecei a olhar para a minha vida e ver que, nossa, eu erro aqui, erro ali, erro aqui, erro aqui, erro ali, erro aqui, amanhã a probabilidade de 1000% de eu errar de novo. Como que eu posso ser então perfeito? E eu abri em Tiago capítulo 3, versículo 2, e a projeção vai andando junto comigo também. Tiago capítulo 3, versículo 2, diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Pode parar aí. Tiago 3, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Quando eu abri em Tiago, foi um balde de água fria. Porque está dizendo aqui, olha, todos tropeçamos de muitas maneiras. Quer dizer, Jesus está dizendo, seja perfeito, mas aí vem Tiago e diz, vocês caem demais e de todos os tipos. O homem buscando, pode olhar para mim agora, o homem buscando a perfeição é como alguém que constrói um castelo de cartas. Se você der um peteleco em uma das cartas, o que acontece com o castelo? Ele cai. O homem em busca da perfeição é isso, tentar montar um castelo de cartas, ele é frágil. Porque ele tropeça de muitas maneiras. Se ele não tropeça no trabalho, ele tropeça em casa. Se ele não tropeça em casa, ele tropeça com os amigos. Se ele não tropeça com os amigos, tropeça no próprio coração, tropeça no celular. Existem muitas maneiras, muitas armadilhas, muitas pedras pequenas. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, diz o seguinte: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque. Não há. Pense em alguém grandioso na Bíblia, exceto Jesus, foi um pecador também. Enoque, Elias, todos os homens pecaram. Maria, todos, absolutamente todos pecaram. Todos tropeçaram em algum ponto. Provérbios 20, versículo 9 diz, quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Quem pode dizer isso? Quem? Tiago 2,10 diz, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. É como o castelo de cartas que eu falei agora há pouco. Não há ninguém. Pense nos grandes pastores de hoje em dia, pense nos grandes pastores do passado, todos, sem exceção, tropeçaram em algum ponto. Todos nós. Poxa. Como ser perfeito então, seu Arnaldo? Se Jesus está dizendo, sejam perfeitos, e aí o
O restante da Bíblia toda está dizendo, ninguém consegue ser perfeito, todo mundo peca, todo mundo erra, ninguém, todos os dias tropeça em alguma coisa, a carne está batalhando com o Espírito todos os dias. Como então ser perfeito? Será que Jesus aqui está dando uma missão impossível para nós, a ponto de nós não cumprirmos essa missão? Será que Jesus está dizendo, sejam perfeitos para que nós possamos errar, e Ele está vendo, olha, vocês erram, será que é isso que Jesus está fazendo? Não, de forma nenhuma. Jesus está dizendo, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Isso piora ainda mais a situação, porque Deus é perfeito, Ele é santo, Ele é imutável, Ele é o sol que brilha sobre todos. E Jesus ainda, para piorar esse comando, Ele diz, vocês precisam ser perfeitos como Deus é, como o Pai de vocês é perfeito. Olha, se fosse para imitar alguém já é difícil. Imitar alguém já é difícil, né? Tente imitar o Neymar jogando bola, você vai ter muita dificuldade. Tente imitar o Usain Bolt correndo, você vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Mas Jesus ainda aumenta o sarrafo, ele põe lá no alto, ele fala, vocês precisam ser perfeitos, não como um dos profetas, não como um dos reis, vocês precisam ser perfeitos como o Pai. Como Deus é perfeito. Mas que missão impossível é essa? Todos nós erramos todos os dias. E ainda, o exemplo máximo de perfeição é o próprio Deus. Mas Tiago, e vamos voltar lá em Tiago capítulo 3, versículo 2. Tiago, ele vai elucidar esse enigma. Ele vai resolver esse paradoxo, ele vai explicar essa perfeição, ele vai trazer luz para isso. Ele diz, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é, leia a igreja, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago, Osiel, ele explica o enigma. Ele diz, todos nós erramos, mas se alguém consegue dominar a língua, se alguém consegue dominar as suas palavras, esse homem é perfeito. E adivinha, a palavra perfeita aqui é a mesma palavra perfeita em Mateus 5,48. Charles Spurgeon diz, não existe uma palavra que não tenha seu lado sombrio, e não existe uma palavra que não tenha o seu lado luminoso. O importante é o que nós fazemos com as nossas palavras. O homem perfeito, então, é aquele que consegue não dominar o outro, é aquele que consegue não realizar as coisas perfeitas, mas é aquele que consegue dominar a própria língua, segurar a própria boca. O homem perfeito é aquele que controla o que diz. As palavras, meu irmão, são contratos espirituais. O mundo é regido pelo dinheiro. Se você chegar na loja do Osiel e quiser comprar um carro e dizer assim, Osiel, quanto custa tal carro? Custa R$1 milhão. E você vai chegar e falar assim, tá bom, Osiel, eu quero o carro. Você vai sair com o carro? Não, você tem que deixar o dinheiro lá, não tem? Tem que deixar, porque os contratos desse mundo são feitos pelo dinheiro. É o dinheiro que fecha os contratos. A luz, a igreja só está funcionando hoje, não porque o pastor Loci foi lá na Excelsa e disse, eu quero que
casa de oração esteja com energia, não, mas é porque a igreja pagou a conta de luz. Mas no mundo espiritual não é assim, irmãos. No mundo espiritual, os contratos espirituais, os negócios espirituais, as trocas espirituais são feitas pela palavra liberada. Gênesis 1:3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:26, então disse Deus, façamos o homem, e Deus cria o homem. Números 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O mundo espiritual é movido pelas palavras. Isaías 40, versículo 8, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. E aí talvez você fale, Natan, mas isso aí está falando de Deus. Quando Deus fala, é claro que Ele vai criar consequências espirituais. Não, meus irmãos, todos nós, até o homem quando fala, cria contratos espirituais. Lembra de Davi? Quando Davi peca com Betseba e Natan repreende Davi, quando Davi libera uma sentença para aquele homem que nem existia, aquela sentença foi liberada para o próprio Davi. Ele diz que aquele homem pague 4 vezes mais, mas quem pagou foi Davi, porque foi Davi que liberou com a palavra a sentença de morte para si mesmo. Então veja que não é só Deus, mas nós também. Tudo aquilo que dizemos, tudo aquilo que professamos, no mundo espiritual gera contratos espirituais. Lembra na tentação, o pastor pregou nesse texto um dia desses, lembra? Lá no deserto, na tentação, Satanás veio com palavras, e o que Jesus fez? Liberou um poder sobre ele, lançou ele longe, atacou ele, não, venceu o diabo com o quê? Com as palavras. Com as palavras. Palavras são contratos espirituais. Isaías 55, versículo 10 e 5, assim como a chuva e a neve descem e não voltam para a terra sem regarem, para o céu sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Salmo 119, versículo 89, a tua palavra está para sempre firmada nos céus. Teve um homem que entendeu que palavras são contratos espirituais. Muitas pessoas, quando viam Jesus, queriam a sua mão. Outras queriam a orla das suas vestes. Não tem problema. Não tem problema. Outros queriam a sua presença, mas teve um homem que a única coisa que ele desejou de Jesus foi a sua palavra. Quem lembra quem foi esse homem? O centurião. Ele vira para Jesus, Mateus 8:8, e diz: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra. Ele entendeu, porque ele era um homem de palavra, ele entendeu que a palavra é mais importante do que tudo. Os contratos espirituais no mundo espiritual são movidos pela palavra. Manda uma palavra, e eu sei que no caminho essa palavra vai mudar todas as coisas. A palavra liberada muda a história. É por isso que nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, porque a perfeição que Deus deseja em nós está na
palavra, naquilo que falamos para o nosso irmão, naquilo que falamos para os nossos filhos, naquilo que falamos para o Senhor. A palavra de Deus diz em Romanos que todo aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração. Olha como a salvação, ela vem carregada pelas palavras, confessar, Jesus é o meu Senhor. Está entendendo a perfeição das palavras? É por isso que aquilo que dizemos, é por isso que a forma como o que dizemos, com o que dizemos, revela se estamos buscando ou não a perfeição de Deus. Aquilo que falamos para o outro e aquilo que falamos do outro mostra se estamos buscando ou não a perfeição de Deus. Aquilo que dizemos para Deus mostra ou não se estamos buscando a perfeição de Deus. As palavras são tão importantes e são tão poderosas que o que Deus fez na Torre de Babel para impedir a construção da torre, Deus retirou os recursos, Deus fez a argamassa acabar, Deus quebrou o martelo, quebrou a pá. Não, como que Deus impediu a construção? Ele deixou cada homem falando palavras diferentes. Para impedir aquela construção, Deus trocou as palavras. Eu acredito que eu não preciso mais citar exemplos para você entender o poder que existe nas palavras. Eu acredito que eu não preciso mais. Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte. Vamos nos aprofundar? Olha só. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Olha a perfeição ali aparecendo. Olha o homem perfeito. O homem perfeito não é aquele que se veste de maneira religiosa. O homem perfeito não é aquele que é um religioso. O homem perfeito é aquele que fala as palavras de Deus. E nós vamos entender como é esse processo. Como é esse processo. Mas antes eu preciso trazer uma reflexão para nós. Como tem sido e usado, como você tem usado as suas palavras. Isso serve para mim. Como você tem usado as suas palavras? Se hoje um anjo aparecesse aqui, depois que nós acordássemos do desmaio, provavelmente, e ele nos entregasse um caderno com as palavras, com as últimas palavras de cada um aqui, quais seriam as palavras que encontraríamos? Bênção, glória a Deus, Deus te abençoe, me perdoe, você é um grande amigo, você é linda, você é lindo, você é capaz, como você me encanta. Será que são essas as palavras ou você não vale nada, nada presta, é tudo ruim, fulano não presta, eu odeio, eu tenho raiva? Será que são essas as palavras? Né? Como tem sido as suas palavras? Faça uma análise profunda. Como você fala com os irmãos na igreja e como você fala com os amigos no trabalho. Como você fala com os parentes dentro de casa. Como você fala com Deus. Palavra dura, meus irmãos, dura para todos nós, sem dúvida. Mas a perfeição,
ela vem pelas palavras. O homem perfeito, você ouvir pelas palavras. Salmo 19, versículo 14, pode abrir. Todos esses versículos que nós estamos lendo, eu vou colocar no grupo daqui a pouco. Salmo 19, versículo 14 diz que as palavras da minha boca e o meditar, ou a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras que saem da minha boca e a meditação. Vamos nos aprofundar mais, amém? Vamos nos aprofundar mais. Mateus, capítulo 12, versículo 36. Mateus, capítulo 12, versículo 36. Pode abrir também. Diz assim: mas eu lhes digo, que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Olha a perfeição que Deus busca nos seus filhos. Porque Ele criou todas as coisas pela palavra, Ele curou pela palavra, Ele deu a sua palavra. Por isso Ele deseja que os seus filhos sejam perfeitos na palavra, no falar, na forma como falamos. Perfeitos nas palavras. É por isso que, na maior parte das vezes, o melhor a fazer é ficar quieto. Quer ver um exemplo? Quando trouxeram aquela mulher, entre aspas, Jefferson, pega em adultério, entre aspas, e esperavam que Jesus desse uma condenação para ela. E aí, o que você diz? O que Jesus fez, meus irmãos? Ignorou, ficou em silêncio. Nem tudo precisa ter uma resposta imediata. Nem todas as situações ou pessoas precisam ser respondidas. Valorize as suas palavras. Valorize as palavras de Deus na sua boca. As palavras de Deus no seu coração. Valorize a palavra. Nem tudo precisa ser respondido rapidamente. Nem toda ofensa precisa de ser retrucada, nem toda calúnia, nem tudo precisa ter de nós uma palavra liberada. O próprio Jesus, a palavra de Deus diz que Ele foi como ovelha Fiquei mudo para que você entendesse. Ovelha muda. Se você entender a fé que tem no seu coração, se você entender o Deus que você tem, se você entender isso, as suas palavras você começa a entender. Peraí, com as palavras de Deus na minha boca, eu posso mudar coisas, eu posso mudar vida, eu posso mudar a minha vida, eu posso mudar vidas. Com as palavras. Ei, você, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ei, você é uma bênção para mim, eu te amo. Se você entender que com as suas palavras você traz vida ou morte, você está entendendo a perfeição de Deus. Que palavra poderosa, meus irmãos, que palavra poderosa. Alguém fez um experimento uma vez e contou a quantidade de palavras que falamos, cerca de 600 milhões de palavras durante toda a vida. Há aqueles que conseguem encurtar essas 600 milhões de palavras, né? 600 milhões de palavras. Você se lembra
de todas as palavras que você disse até hoje? Você se lembra de todas as palavras que você disse essa manhã? Não, nem eu me lembro, mas veja que Jesus está dizendo que independentemente de você se lembrar ou não das suas palavras, todas elas Deus se lembra. Todas elas estão registradas. Independentemente se você não lembra ou não, mas todas estão registradas, todas estão guardadas. É por isso que subir aqui nesse altar e pregar é muito difícil, porque Tiago capítulo 3, versículo 1 diz que nem todos devem ser mestres, porque os mestres, aqueles que ensinam, vão ser duplamente julgados. Julgados 2 vezes mais, porque proferimos muitas palavras, lançamos muitas palavras. Os que ensinam serão julgados com maior rigor, né? E aí, como que estão as suas palavras? Né? Essa bênção, ou essa praga, isso não vale, isso não presta. Meus irmãos, tudo isso são contratos espirituais que estamos fazendo. Tudo isso nós estamos movendo o mundo espiritual, a atmosfera espiritual. Como pode o jovem manter puro a sua conduta? Salmo 119, versículo 9. Vivendo de acordo com a tua palavra. Né? Mas as palavras elas não fluem na nossa boca apenas por um esforço mental. Concorda comigo? Porque se fosse apenas um esforço mental, não seria real, não seria verdadeiro. Seriam palavras que eu estaria dizendo bênção, mas ela estaria carregando maldição, porque ela partiu de um coração que não desejava dizer aquilo. As palavras que Jesus está dizendo aqui, que Tiago está dizendo, são palavras verdadeiras, que saem de um coração verdadeiro. Olha só o que está escrito em Mateus 18, versículo 1 a 4, diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. O que significa isso? Com as palavras. Uma criança, ela não fala a não ser aquilo que ela ouve. Uma criança, um bebê, é apenas um reprodutor daquilo que ele está ouvindo e recebendo. Estou certo, meus irmãos? Lembra dos seus filhos? As primeiras palavras, quando ele falava alguma coisinha que não devia falar, virava para o pai ou virava para a mãe, o que a gente falava? Onde ele ouviu isso? Não é verdade? Estou mentindo? Onde ele ouviu isso? Eu e Nayade estamos desesperados, porque Davi, ele engatou a marcha do falar, e fala. Talvez eu convive com o pai dele, e vai falando, mas de repente sai uma palavrinha aqui e a gente se pergunta: onde ouviu isso? Qual foi o desenho? Será que assistiu na televisão? Será que esses comerciais toda hora que aparecem no YouTube, já viu? Toda hora entra um comercial. Da onde que veio? Da onde que ele ouviu? Jesus está dizendo: olha, vocês precisam ser como crianças. E uma criança, se nós entendermos que somos crianças espirituais para Deus, nós vamos nos alimentar da palavra dele. O maior erro de um cristão é achar que é maduro o suficiente
Não, o maior erro é achar que eu sou o perfeito o suficiente. Não, eu preciso de palavras, preciso ouvir as palavras. A fé vem por ouvir, porque eu só vou dizer aquilo que eu receber. Eu só vou falar aquilo que eu receber. Eu só vou dizer aquilo que está dentro do meu coração. A questão é o que você tem absorvido. Será que você tem sido como uma criança? O cérebro de uma criança é uma esponja. E o nosso coração precisa ser como uma cama para as palavras do Senhor. Venha e descanse em mim. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar, nisso você joga para dentro. Se algo é bom, joga para dentro, mas se algo não é bom, joga para fora. Nós somos aquilo que consumimos. Se uma pessoa, ela só come X-Bacon todos os dias do McDonald's, o que essa pessoa vai ser? Obesa. Se essa pessoa só toma açúcar, e açúcar, e açúcar, e açúcar, essa pessoa vai ser, no futuro, diabética. E um crente, um cristão, que só consome coisas do mundo, vai ser o quê? Carnal. Carnal. Mas aquele que consome palavra, consome pregação, consome estudo, consome louvores, consome boas companhias, esse vai ser um crente espiritual. Esse vai estar preparado. Esse, quando abrir a boca e disparar as palavras de Deus, o mundo treme. Um crente que está abastecido pelas palavras de Deus, quando ele abre a sua boca, Max, o inferno estremece. Quer um exemplo? Paulo e Silas na prisão. Quando aqueles dois abriram as suas bocas, terremoto, cadeias sendo quebradas. É por isso que Jesus diz: tudo que vocês pedirem em meu nome, recebereis. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Porque estavam cheios de poder, cheios de coisa boa. Mateus capítulo 12, versículo 34 diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Cobras não proferem bênçãos. Cobras destilam veneno. É isso que o versículo está dizendo. Cobras soltam venenos. Mas e eu e você? Soltamos bênção ou maldição? Veneno ou cura? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Enquanto eu bebo um pouco mais de água, abra sua Bíblia. 1 Pedro 3, 10. Diz assim: quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Irmãos, grife isso, pegue um marca-texto, dobre a página da Bíblia, mas guarde isso no seu coração. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quer ser feliz? Quer viver bem?
Não é guardar no sentido de, eu estou guardando esse segredo de fulano, não. É guardar no sentido de, para eu não liberar coisa ruim, para eu não liberar coisas erradas. Ele está dizendo, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Não é aquela pessoa mesquinha que, eu vou guardar segredo. Não é isso. Não profere algo ruim, ó. Quer ser feliz? Quer viver bem? Né? Onde você guarda as suas riquezas? Qual é a senha do seu cartão? Hein, Marlon, você pode me falar? Onde está o seu cofre? Edinho, o cofre, qual que é a senha do seu cofre? Você me passa? Não, porque é algo precioso, é algo valioso, é algo rico. Precisamos refrear a nossa boca. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Apenas o que for útil. Se for para diminuir alguém, se for para estressar alguém, se for para causar contenda, não. As minhas palavras, elas precisam carregar graça. Quem ouvir as minhas palavras precisa se sentir presenteado, agraciado. Agraciado. Provérbios 21, 23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Provérbios 10, 19, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. É sensato. Jesus durante a tempestade. Não vai fazer nada, não vai fazer nada, não vai fazer nada. Jesus levanta. A tempestade passa. A resposta dos discípulos, quem é esse? Que até as ondas. Quem é esse? Que até o temporal obedece a sua voz. A sua voz. Quem é esse que quando chega aqui no trabalho e fala bom dia, o meu coração se alegra? Quem é esse marido que está diante de mim que é diferente do que estava ontem? Quem é essa esposa que está diferente do que estava ontem? Quem é esse pregador? Parece que Deus está derramando mais unção sobre ele. Quem é esse? Quem é esse irmão? Que as suas palavras estão me deixando agraciado. Olha só, né? Tiago, no capítulo 3, ele fala: freio na boca dos cavalos, leme de navio. Muitos e muitos versículos. Meus irmãos, como é difícil apagar um incêndio, como é difícil pegar uma flecha que foi disparada, não dá, a palavra disparada, como ir lá e pegar ela e trazer de volta? Não dá, não dá, não dá. Eclesiastes 3, 7 diz: tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Colossenses 4, 6, e veja, eu disse aos irmãos no início que eu citaria alguns versículos, mas veja que eu estou pulando muitos outros. Colossenses 4, 6 diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal,
para que saibam como responder a cada um. Eu não posso falar com todos da mesma maneira, mas eu preciso ter sabedoria de Deus para usar as melhores palavras, as palavras mais agradáveis e agraciadas e poderosas para cada um. E para muitos é melhor nem falar, é melhor abraçar. Como estão as nossas palavras? Como estão as minhas? O que eu estou dizendo para minha esposa? O que eu estou falando para o meu filho? O que eu estou falando para os meus pais? Como é difícil segurar a língua. Provérbios 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Tiago 1,19, meus irmãos, tenham em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Veja que a ira aqui está depois da palavra, a ira está depois do falar, porque geralmente uma palavra cria uma confusão, uma palavra cria uma terceira guerra mundial. Veja que a ira está depois da fala. Mateus capítulo 10, versículo 19, quando os prenderem, não se preocupem com o que vocês vão dizer. Naquela hora, o Espírito do Pai ministrará ao vosso coração o que haveis de falar. Não se preocupe com o que você precisa falar. É só se encher do Espírito de Deus. Quanto mais cheio do Espírito, Jesus está dizendo, vão prender vocês, vão acusar vocês, vão apertar vocês para que vocês digam, eu não sou culpado, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não se preocupe, sejam cheios do Espírito Santo, porque naquela hora o Espírito Santo vai dizer para vocês, fala isso. Isso é ser guiado do Espírito. É ser cheio do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, mais poder, mais palavras, melhores são as nossas palavras. Provérbios 12, 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. O coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra, eu consigo tirar alguém da depressão. É isso que o versículo está dizendo. Uma boa palavra, uma palavra bondosa, o anima. Uma boa palavra, eu acabo com a ansiedade de alguém. Eu desmonto a tristeza dessa pessoa com uma boa palavra. O falar é amável, é árvore de vida, mas o falar é enganoso, esmaga o espírito, quebra o espírito. Eu acabo com alguém, eu posso destruir um ministério, eu posso arrancar a vida de alguém. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. E muitos outros versículos, a resposta calma desvia a ira, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Suportem-se uns aos outros, e veja, Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas. Queixas são reclamações, são falas, e falas. Suportem e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca do tolo, só um minuto, a boca do tolo derrama insensatez. O que está dizendo isso? Sabe aquela pessoa que só fala coisa ruim? Conhece alguém que só fala, só destila ódio, destila veneno? É uma pessoa que o temporal chega junto com ela, você não quer ficar perto dessa pessoa. Você vê essa pessoa, você quer passar longe. Por quê? Porque você sabe o que ela vai falar. O que ela vai falar é ruim.
Agora, uma pessoa que tem boas palavras, o que que você quer? Você quer ouvir. Ei, vem cá, me dá um conselho. Nossa, eu estou precisando tanto disso. Vem cá, o que que você pode dizer por isso? Porque você sabe que daquilo que a pessoa está cheia, você precisa. É isso que está dizendo o versículo. As palavras, né, do sábio tornam atraente o conhecimento. Atraente. E para finalizar, meus irmãos, eu quero ler junto com os irmãos Colossenses 3:16, e eu gostaria que você ficasse em pé para lermos, né? Colossenses 3:16. Antes, existe uma frase que diz assim: as palavras podem ser usadas para construir pontes ou muros. Escolha construir pontes que levem as pessoas até Jesus. Até Jesus. Né? Com as nossas palavras, pregamos o Evangelho, meu irmão. Anunciamos a Cristo. Colossenses 3:16, abra na sua Bíblia também, por mais que aqui esteja na tela, abra na sua Bíblia também. Sabe, existe uma história de dois amigos, eles eram amigos de infância, um cresceu e se tornou um ator muito famoso, tipo Tom Cruise, Brad Pitt, né? E o outro cresceu e se tornou um pastor, mas um pastor de uma igreja muito pequenininha, que não crescia por nada aquela igreja, por nada. Anos depois, aqueles dois amigos se encontraram. E aí, conversando, um disse para o outro, o pastor virou para aquele amigo e falou: nossa, você cresceu e virou um ator de sucesso, né? Rico, bem sucedido, as pessoas te amam. E a minha igrejinha é tão pequena, não cresce nada, ninguém vem para me ouvir falar, me ouvir pregar. E aquele ator virou para o amigo e disse assim: sabe por quê? Porque eu prego mentiras. Eu vivo mentiras como se fossem verdades. E você fala verdades como se fossem mentiras. Olha o poder das palavras. Jesus é tudo o que você precisa, meu irmão. Jesus é bom. Ele te ama. Ele quer você. Eu te amo. E eu quero você, você é bênção na minha vida. Falar a verdade como ela precisa ser dita. Falar a verdade como ela precisa ser dita. Vamos ler? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Palavras, quer ser um homem perfeito, quer viver uma vida perfeita, quer ser perfeito como o Pai é perfeito. A palavra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar?